Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa série chamada Obras Maiores, que é de um livro, é o livro do Steven Furtick, que é o pastor da igreja Elevation. A igreja Elevation é uma igreja de extrema relevância nos Estados Unidos. E esse livro vai falar especificamente como um profeta, como um profeta como Eliseu, passou de ser um homem comum, um homem do campo, e se transformou, esse que foi um dos grandes em obras no Novo Testamento, no Antigo Testamento, um dos grandes em obra, sobrepôs inclusive o seu discipulador Elias, foi um homem extremamente usado por Deus, um agricultor. Nós começamos a falar sobre a aspiração de Cristo de fazermos servos dele que fazem obras maiores. João capítulo 14 fala sobre isso. Em meu nome vocês farão coisas maiores. Maiores que eu. Na verdade, o que Cristo tentou dizer é que não são coisas grandes apenas, são coisas maiores. Ou seja, é uma relação de comparação, de grandezas. O que isso aqui quer dizer? Maior não é maior que alguém. Maior é maior é maior do que somos. Na verdade, maior é ser a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão é a nossa versão em Cristo. Sim, a gente falou sobre isso. Depois nós vimos como que foi o chamado de Eliseu e a gente entende que para a gente viver coisas maiores a gente precisa queimar nossos arados. Foi muito específico, muito lindo. É fechar ciclos que não são apenas ciclos ruins que está se falando. Falam de ciclos normais, naturais da vida, mas que nos colocam em direção a algo do bom o suficiente. Vocês lembram? A praga do bom o suficiente foi falada a todo momento. Para vivermos essas obras, que são obras maiores, nós temos que entender que ciclos de bons suficientes têm que ser fechados. São arados que são queimados, que significava a ação de agricultor de Eliseu, para que ele visse e entrasse num novo ciclo. E fizesse desse novo ciclo o seu lar, que essa é uma grande dificuldade da nossa vida. Nós entramos em portas que são abertas por Deus, mas ficamos com o nosso passado, mas parece que nós ficamos em alma lá. Não, nós fazemos do nosso lar essas novas portas que se abriram. Isso é uma dificuldade muito grande, é um desapego muito grande. Bom, depois nós falamos sobre a importância de cavarmos poços. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que nós precisamos ter uma fé específica. A fé específica que nós temos que ter é a fé para começar. O que é a fé de cavar poços? É a fé do começo. É fé para dar o primeiro passo. É sonhar grande, mas começar pequeno. Eu tenho grandes sonhos, mas eu dou um primeiro passo. E em último lugar, daí nós colocamos, nós levantamos as nossas enxadas, as nossas pés diante do Senhor, e a gente falou, a gente quer começar a sonhar grande, mas dar um primeiro passo, cavar poços. Sim. Por último, nós aprendemos e nós entendemos que o Senhor, Ele quer usar, mesmo que a gente não tenha nada, o pouco. Lembra da viúva? A viúva que perdera o seu filho, na verdade a viúva perdeu o seu marido era discípulo de Eliseu, e chegou para Eliseu e falou assim, mestre, a gente tem um problema, porque meu marido morreu, você sabe muito bem, e hoje os meus filhos vão ser vendidos como escravos, porque eu não tenho como pagar a dívida que meu marido deixou. Deixou alguma dívida lá, se enrolou, e Eliseu perguntou, o que você tem em casa? Veja, ela foi atrás de uma resposta em Eliseu, e Eliseu ainda perguntou, o que você tem na geladeira? A mulher ficou meio assim, não tenho nada. Mas depois ela pensou bem, ela falou, até que eu tenho um pouco de azeite. Pois bem, muitas vezes a gente entende que o nosso nada ou o nosso pouco não pode ser usado pelo Senhor, muito pelo contrário. Ele quer usar o que a gente tem, Jesus com os seus discípulos, para multiplicar os pães, para dar de comer para as pessoas. Chegou e perguntou assim, vem cá, vamos dar de comer para essas 3.000 pessoas? O pessoal falou, nós não temos lugar para comprar. Ele falou, não, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? O que você tem em casa? Essa é a pergunta. O que está dentro da nossa geladeira que pode ser usado? Os caras falaram assim, tem 5 pães, tem 2 peixinhos, a gente não tem basicamente nada. Pois ele falou, 5 pães, 2 peixinhos, tá bom, eu preciso, é o que eu preciso, vamos fazer o milagre. E todo mundo comeu. Perceberam? Olha a coisa importante, é que a gente precisa apresentar a ele o que a gente tem, ponto final.
O que nós precisamos de verdade? Apresentar ao Senhor o que nós temos. Vem cá, você já queimou seus arados? Você já cavou poço? Ou seja, deu o primeiro passo? Você já apresentou o Cristo que você tem? Talvez você tenha queimado arados e nada aconteceu. Talvez você tenha cavado poços e não saiu água. Talvez você apresentou o seu azeite, botou o azeite e falou, não tem multiplicação. O que está acontecendo? Pois essa mensagem é para você. Esse quarto princípio é um princípio importantíssimo para vivermos obras maiores. Talvez seja a base, a fundação. Nós falamos até agora sobre o que está fora, sobre o que nós podemos fazer fora. Hoje, eu quero ir para dentro do nosso ser. A fundação de tudo, o que faz com que tudo dê sentido e com tudo se ligue. Tudo aconteça. O texto mais específico que eu quero falar para você é o texto de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Deixa eu pegar o celular aqui. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. E ele fala assim, olha que texto, vai falar sobre Naamã, o grande general, e a sua cura de lepra. Como que isso foi? Aqui tem um princípio que a gente precisa saber. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Olha que coisa incrível. Pô, o cara, a menina, o Naamã, o Todo-Poderoso, a gente sabe que a lepra era uma doença seríssima. A lepra era uma doença que, inclusive, não apenas matava as pessoas antigamente, mas era motivo de isolamento social. Alguém leproso era alguém isolado socialmente. Ou seja, era um morto-vivo, era um zumbi, vivia sozinho. Pois Naamã, esse general aqui, ele liderou a Síria, libertou a Síria contra vários inimigos. O cara era respeitadíssimo, percebam? E o que acontece aqui é que o cara estava leproso. Uma menina que foi levada como escrava de uma das lutas, menina israelita, falou, olha, lá na minha casa tem um profeta. O nome dele é Eliseu. Vai lá nele. Sabe o que Naamã fez? Naamã foi o rei da Síria e o fez pior. O rei da Síria escreveu uma carta. Para quem? Não foi para o profeta. Escreveu uma carta para o rei de Israel. Gente, quantas vezes na nossa vida, a gente, ao invés de ir a Deus, a gente vai aos nossos tratos políticos. A gente sabe organizar, a gente dá uma tratadinha e a gente acha que a gente pode chegar lá. Gente, por que você vai ao rei e não vai a Deus? Por quê? Por que a sua carta é para o rei? Por que a sua pedido é para o rei? Seu pedido é para aquele que te dá o conchavo, é aquele que pode te levar, é o relacionamentozinho, é o bilhetinho por debaixo da mesa. Por quê? Se a sua cura está em Deus. Olha que coisa horrível que está acontecendo. O cara foi para o lugar errado. Mas vamos continuar o texto. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Olha o cara está comprando a cura. O cara levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina, roupa de bacana. É o doutor Belezura que quer se exibir e comprar a cura, como se de alguma forma ele ainda tivesse por cima da carne seca. O cara estava morrendo, gente. Vou dar meu jeitinho, vou comprar cura e eu vou ficar por cima. Afinal das contas, quando eu dou, eu posso exigir. Tem gente que vem dar dízimo assim, olha que absurdo. Tem gente que prefere pagar, porque afinal de contas, dever favor faz eu me humilhar. Exatamente a cabeça do doutor Belezura. O Stephen Furtick, que no livro dele chama o Naamã de doutor Belezura. O doutor Belezura.
O cara que, inclusive, quer sempre estar no controle da situação. Esquece, eu estou no controle. Esse aqui, ó, inclusive do meu pior momento da história, de uma coisa que pode matar. Eu posso comprar, eu posso direcionar. E a história continua. A carta que levou o rei de Israel dizia, olha a carta, junto com essa carta estou enviando meu oficial Naamã, para que os cure da lepra. O rei da Síria manda para o rei de Israel. Assim, o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ou seja, o rei de Israel interpretou da seguinte forma, está mandando um negócio para fazer um sinistro, para fazer um BO, para Síria vir invadir aqui, ainda matar a gente, ter uma guerra nacional. Percebam, o lugar errado para onde a gente coloca a solução do nosso problema, para onde a gente pensa que vai resolver o nosso problema, inclusive pode gerar mais briga, que é o que estava acontecendo. Quando a gente não vai a Deus, é abismo que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Assim diz o salmista, um abismo chama outro abismo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes essa mensagem. Por que você rasgou tua veste, cara? Manda o homem para mim. Ele falou, ó, envia o homem para mim. E ele saberá que há profeta em Israel. E então, Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Olha o doutor Belezura novamente. Comitiva toda montada, o que ele fez? Ele foi direto para a casa do profeta e esperava o quê? Uma recepção de honra. Afinal das contas, ele tinha ouro, eu estou pagando. Afinal das contas, ele tinha prata, eu sou o cara. Eu tenho um monte de roupa fina, eu sou bacana pra caramba, eu posso tudo. Tu tá vendo aqui? Sabe o que aconteceu? Eliseu sentiu de longe essa presunção, sentiu de longe essa prepotência. Eliseu, ele foi tratar outra coisa de Naamã. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Sabe que Eliseu viu? Chegou, ó, os cavalos estão chegando. Chegou pro servo dele e falou assim, é o seguinte, ó, tá vindo Naamã aí. Você vai chegar lá para ele e vai falar assim, ó, ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e depois tá curar. Agora você imagina, quando chega o doutor Belezura, porque o cara tava vindo da maior potência da época. O cara era o general da maior potência da época. É como se parasse na tua casa, sei lá, o chefe de segurança do Joe Biden. Parou! Nem receber, você recebeu. É muita... Eliseu era muito sinistro mesmo, né? Impressionante. Mandou o cara lá e falou assim, ó, mergulha 7 vezes, olha o que aconteceu. Vá, enviou o mensageiro para dizer, e ó, o que o mensageiro disse, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Olha Naamã encomendando a cura. Eu estava certo que ele iria receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor. Pode ser sentado. De pé o nome do Senhor. Moveria a mão sobre o lugar afetado. Num momento místico, espiritual, onde só reis poderiam receber essa honra. E me curaria da lepra. Agora, não são os rios de Abana e Farfar, 2 rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Do que esse riozinho lamacento de Jordão? Não são melhores? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Por que eu tive que vir até aqui e ainda mergulhar num lago barrento? Então foi embora dali o quê? Furioso. Olha, Eliseu prestes a perder a sua cura. Foi embora dali furioso. Mas os seus servos chegaram e deram a ideia. Seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta te tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele, ó, atenção o que aconteceu, Naamã deu o braço a torcer e foi assim ele desceu ao Jordão, atenção a essa expressão, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem. Desceu ao Jordão conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. O que eu quero falar hoje é sobre o tema mergulhe no seu Jordão. Nosso personagem, gente, agora não é um agricultorzinho qualquer ou uma viúva. Não, nada disso. Pessoas carentes, não tem nada a ver com isso. Agora, o nosso personagem é um general. Ele já tinha alcançado esse lugar de grandeza.
já era o grande general Naamã. E aqui, ó, Naamã ficou doente. E a doença dele era uma lepra. Como já falei, um negócio terrível. Mas o primeiro problema de Naamã, o primeiro grande problema não era o problema visível. O grande problema, o seu maior problema, era o que estava no seu coração. No seu coração. Nem sempre o que nos impede de viver coisas maiores está fora, mas está dentro, no nosso coração. As 3 primeiras mensagens falaram de coisas que a gente podia fazer do lado de fora. Agora a gente vai acessar a raiz do problema, talvez. O que está dentro? O que está dentro? Existe algo dentro que a gente precisa fazer. Tem muita gente aqui que está cavando poço e ainda continua sem água. Tem muita gente aqui que está arando, mas não aconteceu nada. Tem muita gente aqui que já derramou azeite, mas nada acontece. Não existe multiplicação, não existe nada. Talvez isso está acontecendo porque mudou fora, mas não mudou dentro. Sua trava está dentro de você, cara. Dentro de você. Todo mundo achava que Naamã era o tal. Era o grande general. Mas tirava a carcaça, tirava a armadura. O que a gente via era fedentina, era cheiro de podre, carniça, fedia. Por fora um sucesso, por dentro um leproso. Por fora tinha honras, por dentro apodrecia. Por fora era representatividade mundial, por dentro não passava de carne de urubu. Que paradoxo! Os filhos olhavam para ele e dentro de casa via um pai que dentro daquela armadura, dentro daquela carapaça, o que via era um grande estadista, um homem que tinha resposta para tudo, um homem que dava estabilidade, mas quando tirava aquilo tudo para tomar um banho, o que ele via era um homem padecendo, definhando na frente deles. Essa menina, com certeza essa menina que foi levada escrava, ela olhava, entrava dentro do banheiro para arrumar as coisas e dentro de banheiro tinha um cheiro peculiar de gente morta e no canto alguma carne caindo. Eu sei que a cena é pitoresca, mas é essa cena. Ei, Naamã! Ei, Senhor, belezura! Aparentemente fazemos tudo para termos a cura, mas só aparentemente, porque a verdade é que por fora a gente quer ser general, mas a pergunta que se estabelece é: qual é o Jordão que você se nega a descer? Deus, eu prego para todo mundo, mas para aquele ali não. Deus, eu falo com todo mundo, mas quando aquele passa por mim, eu atravesso a rua. Deus, eu quero que todos vão para o céu, mas tem um que dá vontade de dar descarga. A verdade, gente, é que nós temos 90% de obediência e uns 10% de desobediência dentro de nós, que não quer descer, que nos corrói, é lepra. Olha para mim aqui. Você não percebe que isso te impede de viver coisas maiores? Você não percebe? Você não percebe? Deus hoje está apertando a gente. Apertando você mesmo. Deus está querendo te libertar dessa âncora, porque o orgulho é uma âncora. Uma âncora. E o fato que, atenção, importante isso, até que Deus nos peça para aparentemente fazer algo muito humilhante, que nos exponha, nós não vamos reconhecer o nosso orgulho. Por que todo mundo avança e você não? Vem cá, por que todo mundo assume uma responsabilidade, lidera uma célula, começa a cuidar, começa a amar, começa a ser apaixonado e você fala: eu não fazer parte desse negócio de corrente, porque isso é uma corrente. A igreja da esposa do Bolsonaro, meu querido, deixa eu falar um negócio para você. A esposa do Bolsonaro é a esposa do Bolsonaro, a nossa igreja é a nossa igreja. Inclusive ela precisa do Senhor também, tá? O que a gente está vivendo aqui, você simplesmente vai ser cerceado de viver por causa dos seus falsos ideais. Que tipo de lepra você está colocando na frente do que Deus está te chamando para fazer? Meu Deus!
Vocês estão entendendo? Eu tive que quebrar as minhas... Gente, evangelho é caminho de descida a todo momento. Quando tu pensa que tu tá por cima, meu irmão, tu toma uma lambada de Deus assim, vapo! Se ajoelha, cara. Se ajoelha. O melhor é a gente cai para cima. No evangelho, a gente cai para cima. Bate, subiu. E caramba, mas não caiu. É que aqui a gravidade no reino de Deus é o contrário. Ela faz o melhor papel, caiu para cima. Por que você diz não com tanta frequência? Quando é para dizer sim. Tudo é não, começa com não. Não, mas peraí, cara, tu não está percebendo. Não. Tanta frequência. Por que você só sabe ser promovido, mas não sabe ir para uma posição inferior? Por quê? Por quê? Que você tem que estar sempre por cima. Por quê? Por que todo mundo não presta e só você que aparentemente presta e está sozinho? Por quê? Nós não vivíamos coisas maiores, porque estamos escravizados a uma vida leprosa, de um ego inflado, porque no reino de Deus são os humildes que avançam, os que dependem de Deus, os que conhecem a Deus. Naamã estava prestes a perder um milagre, porque o seu ego era maior que a sua vontade de ficar curado. Atenção, o seu ego era maior que a sua vontade de ficar curado. Prestes a perder algo tão simples de fazer. Sabe, você tem tudo, mas na hora de romper para coisas maiores, você não admite o erro. A vida está boa, não estou dizendo que é uma vida ruim, não. Eu estou falando com gente normal hoje aqui, claro que tem gente que está ruim. Também é para você a palavra. Eu estou falando com gente normal, você tem tudo, você até tem uma família, você consegue sustentar, você não sei o quê, mas tem algo, você não tem essa coisa de sentir, pô, tem algo que eu posso fazer mais? Tem algo, você tem tudo, mas não consegue admitir o erro. Tem uma hora que fala assim, eu errei, pô, aqui, tá aqui, é isso aqui, sabe? Exatamente, você está a ponto de perder tudo, meu querido, por causa do seu orgulho. Eu estou certo. 3 palavras. Quantas vezes essas 3 palavras ficaram entre você e a sua alegria? Quantas vezes essas 3 palavras ficaram entre você e a sua felicidade? Você prefere ter razão do que gerar amor. Quantas vezes? Sabe, querido? Naamã queria a loucura da lepra. Mas Deus tinha algo melhor e algo maior para ele. Ele queria curar o seu coração. Naamã ia embora sem sua cura. É isso que o texto fala. Você sabe, gente, que na igreja isso acontece todos os dias. Todos os dias um leproso sai da igreja. Ah, eu tinha que liderar tal coisa. E sai por causa dessa lepra. Ah, eu tinha que aparecer. Ah, tem que ser do meu jeito. Meu querido, você não está percebendo que é no humilhar, no se esvaziar que Deus pode encher. E sai, e sai. E o problema não é da igreja. Eu não digo que... Talvez tem gente aqui, e eu vou falar, tem gente aqui que inclusive vem como leproso para cá. Talvez o problema não é da igreja. Pode até ser. Isso acontece aqui também. Mas o maior problema reside no nosso coração orgulhoso. É do meu jeito. Aqui, ó. É em Abana e Farfá, não no Jordão. É do meu jeito. Do meu jeito. Do meu jeito. É por isso que chega uma hora que Deus nos pede para darmos um golpe fatal no nosso orgulho. Gente, não é para nos expor, gente, mas para matar aquilo último que nos impede de viver coisas maiores. Mergulhe no seu Jordão. Mergulhe no seu Jordão. Jordão, lugar de vergonha, sim. Jordão, lugar de feridas, sim. Mas também Jordão é lugar de nos tornarmos humanos. Jordão é o lugar da cura. E a pergunta que eu te faço é: qual é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? Aí você pode perguntar assim para mim: mas como é que eu descubro qual é o meu Jordão? Eu quero te dar uma dica. Uma dica. Atenção, responda essa afirmação importante. Eu faria qualquer coisa que Deus me pedisse, contanto que não seja... Pontinho, pontinho, pontinho. Vou repetir. Eu faria qualquer coisa que Deus me pedisse,
contanto que não fosse pontinho, pontinho, pontinho. Vai para dentro de si nesse momento. Se avalie. Vá para dentro de si, para você entender o que você está tentando fazer. Eu estou tentando voltar para Damasco, eu estou tentando voltar para a Síria, eu estou tentando dar o meu jeito para a cura, mas o que Deus está te pedindo, meu filho, você não está entendendo que a sua cura não está no seu jeito, não está nas suas concepções, não está nas suas percepções de vida, a sua cura está em descer ao Jordão. Eu faria tudo que Deus me pedisse com tanto pontinho, a não ser que seja pontinho, pontinho, pontinho. Talvez um pecado escondido que nada fez você apagar. Talvez uma coisa na vida que você fez no passado e porque não houve retratação, confissão, reajuste. Isso aqui te assombra e te corrói por dentro. A sua carne fede. Você esconde de todo mundo, está tudo bem, mas por dentro só você sabe. Quando você tira a sua roupa para tomar um banho e você sente o cheiro de morte, de podridão. Talvez aquela pessoa que você teria que perdoar e até hoje nada acontece. Mas você não vive coisas maiores, gente, por causa da sua lepra. E ela tem um nome, a minha, a sua. O nome dessa lepra é orgulho. Hoje, gente, os amigos de Namê não estão aqui. Não estão aqui para ajudar a gente. Mas tem outro que é nosso maior amigo. Sabe qual é o nome dele? Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui e ele te chama. Mergulhe nessas águas. Desça ao Jordão. Desça ao Jordão. O único caminho para viver coisas maiores é se rebaixar. E aqui nós temos um problema, porque existe um perigo no orgulho. O perigo do orgulho a gente já sabe qual é. Provérbios 16, versículo 18, diz o seguinte: a soberba vem antes da destruição, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. A gente conhece isso com outra versão. A soberba precede a queda. O orgulho precede a destruição. O orgulho parece que está lá em cima, mas na verdade nós estamos lá embaixo. A cara é de quem está em cima, a potência é de quem está em cima, mas na verdade o status é de quem está lá embaixo. É lá embaixo que se está. E Naamã desce ao Jordão, sabe? E por que o Jordão? Deixa eu explicar para vocês por que tinha que ser no Jordão. A gente sabe que Israel fica numa depressão. O Mar da Galileia fica a 200 metros abaixo do nível do mar. E lá são basicamente três represas de água que a gente tem grandes. O Mar da Galileia, que é um rio de Tiberíades, que vem das calotas, da divisa com a Síria e com o Líbano. Eles vêm descendo do descongelamento. E daí o que acontece é que chega ali das colunas de Golã, chega no Mar da Galileia. Do Mar da Galileia, a gente tem aqui embaixo o Mar Morto. O Mar Morto, ele represa a água do mar que desce da Galileia. Da água que desce do Mar da Galileia. 200 metros abaixo do nível do mar, esse aqui. Esse aqui, para chegar no Mar Morto, o Mar Morto tem 400 metros abaixo. Ou seja, o Rio de Jordão, ele vem numa descida. Ele que tira a água do Mar da Galileia e leva para o Mar Morto. Sabe o que significa o Rio Jordão? Rio Jordão significa etimologicamente aquele que vai para baixo. Aquele que desce, mais especificamente o descedor. Sabe, gente, era Deus dizendo para Naamã assim: você tem que descer, tinha que ser o Jordão. Você tem que descer, tinha que ser o Jordão. A pergunta que eu te faço é: qual é o seu descedor? Qual é o seu descedor? Mergulhe nele, naquilo que mais te humilha, que mais te leva para baixo, porque é isso que vai te levar para cima. Mergulhe nele. Naamã desce as águas. Sabe o que acontece? Depois do 7º mergulho, ele sai curado. E a pele dele, de acordo com o versículo 15, fica como se fosse uma pele de criança. Criança. E aqui tem uma coisa muito legal, gente. Atenção a mim. A tradução de criança aqui, ela serve para 2 radicais. O radical chamado criança e o segundo radical, servo. Era mais ou menos assim: o grande general Naamã, quando ele se humilhou e sai curado, não sai apenas com a cura física, mas se torna um servo. Servo
servo, servo. Gente, e o que acontece é que ele vai depois a Eliseu, e quando chega na Eliseu, ele fala assim, ó, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, ele disse, agora sei que há Deus em nenhum outro lugar. Aceitou Jesus. Aceitou Jesus não, que é anacrônico, aceitou a Deus. Aceitou a Deus. Agora sei que há um só Deus. E ao chegar diante do profeta Naamã, ele disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceite um presente de quem? Do seu servo. Ou seja, ele converte e vira servo. O que a gente aprende aqui, não há conversão sem nos tornarmos servos. Não há conversão sem nos tornarmos servos. Um verdadeiro convertido muda. Ele se submete a Deus e às pessoas. Ele aprende o seu tamanho. Aceite um presente do seu servo. Chegou general e saiu servo. Chegou general e virou servo. Gente, Deus só usa servo. Porque general só tem um. O nome dele é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso grande general. Glória a Deus! Glória a Deus! E aqui tem um princípio importante. Deus está pronto para usar qualquer um que se coloque como servo. Ponha-se em posição de servo. Eu estou terminando a minha palavra aqui, mais 5 minutinhos. Como que nós podemos nos colocar na condição de servos e nos humilhar? Eu queria dizer 2 coisas. A primeira coisa é obediência imediata. Número 1, obediência imediata. Foi o que revelou o mal de Naamã. Porque ele obedeceu, ele foi curado. Obediência imediata. Sabe por que a gente não gosta de obedecer ninguém? Porque nós sempre temos Abana e Farfar para que a gente possa mergulhar e tentar dar cabo das nossas lepras. Vocês estão entendendo onde eu tenho que falar, onde eu quero chegar? Tem que ser do meu jeito. Eu tenho razão. Eu faço assim. Porque eu aprendi assim. E é assim, ponto final. Quantos trocam alegria por ter razão? Quantos trocam amor por sair como general? Meu querido, no reino de Deus não tem general, só tem soldado. É o meu jeito, é do jeito que eu quero, sou eu que falo. Tem gente que enquanto tiver Abana e Fafá para mergulhar, não vai mergulhar o Jordão. Só que tem uma coisa, em Abana e Fafá não está a cura não. Sabe onde está a cura? No Jordão. É no Jordão. A cura é no Jordão. Obediência imediata. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Se Deus falou alguma coisa, faz. Se Deus pediu algo, é agora, é imediatamente. Se Deus pedir algo aqui, sai daqui, cara, aqui no hall. Ou fica aqui no cantinho e já liga para alguém. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo indevido. Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, é ir para baixo, é descedor, é Rio Jordão que vai para baixo, para que Ele os exalte no tempo devido. Percebe? Aqui um ponto central. A linha de largada para coisas maiores é a humildade. E a linha de largada para a humildade é a obediência. Você quer viver coisas maiores? Obedeça, obedeça. Coisa número 2 e acabo. Tenha, para vivermos essa vida de humildade, para vivermos coisas maiores, nós precisamos ter humildade nos relacionamentos. Todo dia nós estamos brigando pela nossa vontade. Sou eu. É eu que faço. Todos os dias nós vamos ter que escolher. A verdade é essa. Nós vamos reivindicar nossas vontades presunçosas ou vamos nos rebaixar e mergulhar no nosso Jordão e servir como Jesus serviu. A pergunta que eu te faço é, como Jesus serviu? Pouco antes de ir à cruz, Jesus juntou os 12 para uma refeição a mais. E nessa refeição muita coisa aconteceu. Talvez o maior feito de Jesus em termos de expansão do evangelho da humanidade aconteceu ali. Jesus entra naquela mesa.
E aqueles caras tinham uma noção de reino muito diferente da gente. Um dia eu vou pregar sobre o reino de Deus. Esses caras pensavam num reino que o cara vinha para derrotar, passar o cerol no exército romano para reinar em terra. Jesus veio com um reino totalmente... Jesus veio com o reino de serviço, Filipenses capítulo 2. E ele ensinou isso para os caras na hora. Aqueles caras tinham tudo na cabeça assim, cara, eu vou ser um secretário do rei Jesus. Eu vou ganhar um carguinho político. Era isso que eles tinham na cabeça. Essa era a verdade. Jesus chegou, pegou uma toalhinha, pegou uma balde de água e olha o que aconteceu. Olha o Jordão de Jesus. Porque Jesus, ele lavou o quê? Por que ele não lavou a cabeça? O pé é o mais sujo também. Muito bom, eu não tinha pensado nisso. Por que ele não lavou o corpo? Por que ele não lavou o braço? Porque tinha um ato intrínseco ali. Toalhinha, Pedrão. Você não vai fazer nada. Aqui, ó. Você não vai me lavar. Jesus chegou e falou, Pedro, de pé. Pedro aqui. Agora fala o seguinte, senta. Jesus em cima, Pedro embaixo. Você pensa que é assim? Não. Faz o seguinte. Olha o Jordão. Caiu. Olhou para cima. Porque era onde ele podia ver o rosto de Pedro. Não era olhando para baixo. Olhou para cima e começou aquele pé craquento, pá, a lavar, e lavou. E ele falava assim, Pedro, tu tá entendendo, cara? Tu tá entendendo o que eu vou fazer? E você não vai lavar meu pé. Pá, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Você tá entendendo? Rapaz, se você fizer isso, você tá entendendo? Esse é o caminho, eu tô ensinando o caminho. Essa é a planta, você tá entendendo? Era exatamente isso. O que aconteceu a partir dali foi uma revolução. A influência de Jesus tomou os 12. Sabe por que tomou os 12? Porque a maior obra de Jesus estava sendo expressa aí. Pois ele fincou um direito de propriedade no coração dos seus discípulos. E eles disseram, agora eu sou realmente desse homem. Sabe por quê? Porque ele não negou o seu serviço. Não me negou o seu serviço. E porque Jesus vive dentro de cada um de nós, eu falo para vocês, pessoal, nós também podemos assumir uma posição menor. Não é sinal de fraqueza, mas é a maior demonstração de força que podemos ter. A maior demonstração de força. Hoje é dia de lançar essa praga de orgulho em terra. Praga. Essa lepra. Segunda coisa importante, aceite ajuda. Não vá a Bani-Fafá, vá ao Jordão e desça. Só tem um caminho, é descendo, é descedor. Desça e diga por último, Deus, eu obedeço, eu quero ser curado, muda o meu coração. Gente, obediência imediata e humildade diante das pessoas é a porta para uma vida maior que poucos encontram. Poucos encontram essa porta. A pergunta que eu te faço é, você será um desses poucos? Você será a obediência imediata. Tem que pedir perdão? Peça. Agora, não deixa para amanhã, agora. Tem que ser generoso? Seja. Sirva as pessoas. Tem que abandonar uma vida que não agrada a Deus? Faça. Meu querido, tem que começar novos ciclos. Comece, vença seu orgulho e mergulhe no seu Jordão. O salmista fala pra gente, Senhor, tu me sondas, talvez uma das piores orações de fazer, e me conheces. Sabes onde eu assento, quando levanta, esquadrinhas meu sentar, meu caminhar, ainda que a palavra não me chegasse à boca, tu conheces, Senhor. Você consegue fazer essa oração? Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há caminho mau e que as luzes, tu que és a luz da justiça, possam invadir os porões da nossa alma. Sonda o meu coração. Eu quero descer, eu não quero ter orgulho, eu quero entender que o melhor lugar que eu posso estar é caindo para cima. Primeira semana, nós queimamos. Segunda semana, nós levantamos as nossas pás. A terceira semana, nós levantamos os nossos azeites. Hoje é dia de se humilhar. Como é que a gente pode se humilhar aqui? Vocês têm alguma sugestão para a gente fazer um apelo? O que é sinal de humilhação?
Vamos para o joelho. Ei, vamos descer nosso Jordão? Veja que o que a gente vai fazer agora tem desdobramentos práticos de humilhação. Se você entende, você quer descer o seu Jordão, é a hora de cair de joelho. Senhor, de joelhos estamos. E nós não queremos pegar fuga para a sua cura. Não é a Abana, não é a Fafá que queremos hoje, apesar de sabermos, dar nosso jeitinho. Lidar com uma dorzinha aqui ou ali. Nós hoje vamos ao descedor, ao rio lamacento, e expomos as nossas feridas diante de Ti. Somos Teus, Senhor. Muda o nosso coração. E eu te peço, Senhor Jesus, no nome de Jesus, que todos os joelhos que estão prostrados diante de Ti nesse momento possam sair daqui e ir em direção à humilhação de fato, ir em direção ao perdão, ir em direção ao pagamento de dívida, ir em direção à mudança de comportamento, de relacionamento. Nós queremos ser parecido contigo, Senhor. Nós precisamos disso. Nós nos ajoelhamos diante de Ti. Nós queremos deixar o passado no passado e assim, Senhor, encerrar os novos ciclos, os velhos ciclos, e começarem novos ciclos contigo. Nós queremos fazer da Tua palavra que alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós queremos fazer disso verdade na nossa vida. Nós queremos ser novos, Senhor, diante de Ti. Nós queremos passar de general a servo, de general a criança, de general a lavadores de pés. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Muda a nossa história, que coisas maiores comecem dentro de nós. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Fique assim, fique assim. Se você quiser, você pode sentar, fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Se você entende hoje que Deus falou contigo e quer começar uma nova vida no Senhor, uma nova vida, ore assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, me muda, me transforma. Sou pecador, mas hoje eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Vem, muda a minha história, muda a minha vida, me faz novo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. De olho fechado você está. Quem orou comigo? Levante sua mão onde você estiver. Levante, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração hoje aqui? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu estou vendo você lá atrás. Mais alguém aqui fez essa oração? Levante sua mão. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. O Senhor está ministrando algo no seu coração hoje. Não resista. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endereçais o vosso coração. Mais alguém nessa condição? Eu vou para a internet. Se você está aí, você tem um link, você está vendo? Se você orou comigo, não deixe nesse momento, não deixe de entrar em contato com esse WhatsApp. A gente quer orar com você do outro lado. Faça isso. Se você está aqui, meu querido, e você mesmo assim já esteve nos caminhos do Senhor, mas hoje está voltando para os caminhos do Senhor, atenção que eu estou te falando. Você entendeu que o seu caminho de volta é hoje? Levante a sua mão onde você estiver, eu quero te ver. Deus te abençoe, cara, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você lá atrás, eu estou vendo você. Deus te abençoe. Mais alguém aqui nessa condição? Voltando para os caminhos do Senhor hoje? Eu queria pedir, agora eu quero orar por todos vocês. Todos que levantaram a mão, levantem novamente. Lá em cima, levantem bem alto para que a gente possa enxergar. E a gente vai orar individualmente pela vida de vocês agora. Temos uma pessoa aqui também, ó. Isso, levanta, tem duas mulheres aqui, um rapaz aqui, tem uma moça lá também. E uma pessoa lá em cima. Entre aqui, ó. Aqui, Carlinhos, por favor, ó. Ah, tem uma pessoa aqui. Menina, mulheres, por favor. Você pode orar, Petrinha, por aquela moça ali? Para mim, você pode orar também? Pode ir. Ali, ó, tem mais uma menina lá em cima. Levante. Enquanto não chegar alguém, nós precisamos orar nesse momento. Tem uma pessoa lá em cima, isso. Nós precisamos orar nesse momento. Isso.
Isso, todos com oração agora nesse momento. Nós precisamos profetizar a bênção para a vida desse pessoal. Senhor Jesus, nós entregamos esse povo com a mão levantada aqui nas suas mãos agora, Senhor. Nós entregamos a Ti, Deus, e nós te pedimos o nome de Jesus. Cura, transforma, gera nova vida, mostra que eles são Teus filhos, dê filiação, dê vida abundante. Senhor, nós te pedimos que como igreja, Senhor, como igreja, nós podamos abraçar eles, nós possamos cuidar deles, nós possamos ajudá-los a conectar com o que o Senhor tem para a vida deles. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, pela nossa igreja. Nós entregamos o nosso orgulho diante de Ti, e nós queremos, Senhor, ser plenamente usados. Sonda o nosso coração e nos leva a obras maiores, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Eu te convido agora a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos nos despedir e sair em ordem, gente. Por favor, por aqui. Semana que vem nós estamos aqui para o último dia da série. Tragam pessoas, tem sido poderoso demais. Você vai cantar o Senhor dizendo: som do meu coração. Que o Senhor te dê uma ótima semana, querido. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Vamos falar como um farol.